Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e estou ministrando aula de História do Direito e Direito Romano para os primeiros anos, primeiro semestre do curso de Direito de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, primeiro C e primeiro D. Hoje a nossa aula é de legislação mosaica, legislação dos hebreus no Egito. Na aula passada falamos do Código de Hammurabi e hoje, dando continuidade à história, vamos conhecer a importância da legislação dos hebreus até para os nossos dias de hoje. Ok? Continuando, portanto, entrem na plataforma EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem da Universidade de Taubaté, baixem os slides que eu já postei para acompanhar essa videoaula. Vamos lá? Começando, portanto, com o Egito. Os egípcios pré-dinásticos, isto é, antes das dinastias, desenvolveram um sistema de leis baseadas no costume, isto é, o direito consuetudinário, o direito dos costumes, que se manteve em tão alto prestígio a ponto de se impor mais tarde até mesmo ao faraó. Então o faraó tinha a legislação do Egito, mas ele sabia também que o povo tinha a sua legislação consuetudinária, os costumes. Lá a esse direito consuetudinário existia um corpus de lei de direito substantivo e direito adjetivo. Portanto, no Egito, no direito substantivo, nós podemos comparar com os dias de hoje. As normas do direito civil, direito penal, é aquilo que pode ou não pode fazer. Já também naquela época, no Egito, tinha o direito adjetivo, isto é, aquilo de que, como eu faço, isto é, o direito adjetivo poderia comparar nos dias de hoje com o direito processual civil, o direito processual penal, ok? E esses eram orientados de acordo com a vontade e determinação do soberano. Então, o soberano, o órgão máximo, o governante, é que determinava tudo isso. Continuando, vamos verificar que o rei era o senhor do direito, isto é, a encarnação e a fonte de todas as ordens do saber jurídico, que castigava o malvado e protegia os débeis. Era essa a função do rei. O rei era, ao mesmo tempo, governante, sacerdote, juiz e guerreiro. Já imaginou você viver numa época onde o rei era todo-poderoso, o todo para os terráqueos? Pois é, assim é que vivia o povo do Egito. Mas, seguindo ainda no Egito, nós vamos encontrar o povo hebreu. Então nós temos uma legislação hebraica, que foi elaborada por Moisés para o povo hebreu e é mais do que um conteúdo ético, religioso e subjetivo. Moisés foi um estadista. Quando o povo hebreu foge do Egito com o líder Moisés, Moisés transcende um estilo de linguagem em forma de recomendação para determinar, como instrumento coercitivo e intimidativo, os limites da ação de fazer ou não fazer. Então nós temos aí a legislação hebraica muito importante e vocês vão verificar a importância do Pentateuco, escrito por Moisés. Muito bem. A legislação hebraica compõe-se de 5 livros no Velho Testamento, denominado Pentateuco. Você que está na sua casa acompanhando essa aula, por favor, pegue a Bíblia da sua casa. Com certeza, cada casa tem uma Bíblia. Veja o Velho Testamento. Encontre lá os livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Isso está no Velho Testamento. Professor, o senhor vai dar aula de religião? Não, estou dando aula de história do direito. Estou falando a importância de Moisés. Vou falar muito da importância do livro Deuteronômio, o que isso tem a ver com a legislação do Ocidente. Então acompanhe essa aula que vai ser muito importante para você e até mesmo sua família. Seguindo,
chegaremos a Moisés. Moisés fez inserir entre os deveres dos juízes, de modo a ficar expresso que todos seriam iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais perante a lei, significa que a lei tem que ser respeitada por todos, igualmente. E ele já estava prevendo o que nós temos hoje na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, a igualdade. Todos são iguais perante a lei. E ainda, vamos verificar no Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19, olha o que está expresso. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. E nós sabemos como é problemático o suborno, a corrupção que vem acabando com o nosso país Brasil. Pois é, desde Moisés já está previsto, olha o suborno, isso cega os olhos dos sábios. Portanto, nós devemos aprender na história do direito como o direito evoluiu. E isso que Moisés escreveu no Deuteronômio, isso era o princípio da justiça distributiva e igualitária, o que vocês aprendem nos bancos escolares aqui na Universidade de Taubaté, ok? Seguindo ainda, vamos encontrar que o Pentateuco foi um código fundamental da humanidade, claro, dentre os outros livros do Pentateuco. Mas, dos 5 livros do Pentateuco, o Deuteronômio é uma consolidação das antigas leis passadas pelo crivo da experiência de Moisés, que delas extraiu aquilo que lhe pareceu mais adaptável, acrescentando-lhe normas mais positivas e concepções mais estatais. Moisés levou um povo consigo para o deserto. Ele, escrevendo essas normas, na realidade ele adaptou toda a legislação já existente, ele foi consolidando da melhor forma naquela época. Portanto, ele, líder do povo, ele era um estadista. E ainda podemos verificar o Deuteronômio. Olha, você quer acompanhar minha aula de História do Direito? Então, como eu disse, abra o Deuteronômio, acompanhe comigo, porque isso faz parte da tarefa, o seu trabalho semanal. O que eu vou verificar? Meu aluno precisa comparar a legislação brasileira hoje com aquilo que já está escrito no Deuteronômio. Veja só alguns itens que eu levantei do Deuteronômio e que você terá que pegar esse item e comparar onde está esse item na legislação brasileira hoje. Acompanhe comigo. Olha o que consta. Exorta o povo à obediência. E olha que estamos reclusos em quarentena. Obediência ao poder executivo, aos decretos municipais, estaduais e até federal. Repete os 10 mandamentos. Tudo que está nos 10 mandamentos está lá no Deuteronômio. Especifica os animais limpos e os imundos. Destacadamente o porco, cuja carne deveria ter sido a portadora do bacilo de Hansen, que tantas vítimas causava no Oriente. Observe, exorta o tipo de alimentação. Impõe deveres aos juízes. Limites de terra, limite territorial, o que é seu não pegar aquilo que é do outro. Testemunhas, quem pode ser testemunha de algum fato? Leis de guerra. Primogenitura, o primeiro, quem herda, que é o herdeiro geral. Desobediência filial, o que acontece quando você desobedece os seus pais. Modo de tratamento dos cadáveres executados. Tinha execução, sim. E como é que eu trato com aquele cadáver que foi morto? Caridade. O que é caridade? Como fazer a caridade? Indumentária, vestimenta. Penalidades em relação às mulheres. Sim, aqui o machismo, mas era a lei daquela época. Fugitivos. O que fazer com os fugitivos? Meretrício, as pessoas, a prostituição, como atuar?
Usura. O que é crime de usura? Existe crime de usura no Brasil hoje? Então, essa faz parte do trabalho. E ainda, divórcio. Moisés já escreveu sobre o divórcio no Deuteronômio. Pois é, temos divórcio também no Brasil. Penhores e empréstimos, estrangeiros, órfãos, penas corporais, regras para pesos e medidas, e ainda maldições e bênçãos, pactos de Deus com o povo e o direito à sucessão política. Observe quantas coisas eu detectei no Deuteronômio. Então, qual é a tarefa sua? Verificar os itens que falei e você vai buscar na legislação brasileira hoje qual a que se refere a que item eu já pronunciei. Muito bem, seguindo, uma parte muito importante na sequência de nossa aula. Vamos falar de Maneton. Maneton foi um sacerdote egípcio no século III a.C., e ele mandou fazer a tradução grega da legislação hebraica. Sabe o que significa? Que lá no Egito, o sacerdote egípcio olha e verifica a legislação hebraica, traduz em grego. Ora, quando ele traduz em grego, já vemos o futuro, né? Os gregos têm de mão beijada a legislação hebraica. E aí continua a sequência da história do direito. Mas ainda vou fazer uma ressalva. Apesar de Maneton, sacerdote egípcio, ser inimigo dos hebreus, reconheceu os méritos legislativos que culminaram em um acontecimento único na história da humanidade, que foi o processo de cristalização decisivo no desenvolvimento de um povo que se consumou sobre uma base religiosa. Vira a importância de Moisés? Não estamos tratando de religião, estamos tratando de legislação, do processo da história do direito e a importância de Moisés. Então, quando você estuda o Deuteronômio, você tem duplo aspecto. O aspecto religioso. Não importa a fé, não importa o seguidor ou líder religioso. O que importa é você saber que existe uma norma a ser seguida, mesmo dentro da sua religião. O que você deve fazer e você deve usar a fé pela razão. Além disso, o aspecto da história do direito. Conhecendo a religião, você vai conhecer o costume daquele povo. E ainda, para terminar essa aula, fica a tarefa semanal. Cada aluno deverá ler o livro do Deuteronômio e escolher um item citado antes nos slides e comparar com as normas brasileiras atuais e postar na forma de slides no ambiente EVA, no espaço virtual de aprendizagem da Universidade de Taubaté. E caso não consiga devido ao tamanho dos slides em quantidade, você pode enviar a sua tarefa para o meu e-mail professoravelino@aasp.org.br para eu poder analisar e corrigir o seu trabalho. Confira comigo no meu Instagram, no IGTV e também agora no meu canal do YouTube. Inscreva-se para que você receba as outras aulas. Muito obrigado.